dessa vez o de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB. Durante a cerimônia de posse foi polêmico, viu? Ele disse durante o discurso dele na Câmara Municipal que defensores da ditadura não devem ser processados, porque isso representaria liberdade de expressão. A fala do prefeito foi recebida sob aplausos e vaias logo após o chefe do executivo ser empossado. Na sequência, Mello argumentou que defensores do comunismo e do socialismo não merecem ser punidos, jogando pimenta no vatapá aí, defendendo a ditadura abertamente o prefeito de Porto Alegre, hein, meu querido Ricardo Kertzmann. Ô Lucas, só com relação à situação anterior, só deixar bem claro aqui que o cara fez festa fora do período eleitoral, né? Sim. Fora do período que é vedado esse tipo de coisa, porque senão seria crime eleitoral, obviamente. Agora, a fala desse prefeito é algo lamentável. Alguém tem que alertá-lo de que é crime, sim, quando você, mesmo pregando, você não precisa cometer, pregando a ruptura do Estado Democrático, a abolição do Estado Democrático de Direito, isso é tipificado como crime. Não é liberdade de expressão. Como não é liberdade de expressão sair por aí atacando etnias, atacando religiões, em nome de uma suposta liberdade de expressão. A gente teve aquele caso envolvendo um youtuber, aquele rapaz, o Monark, que se disse a favor de um partido nazista no Brasil. Isso não é liberdade de expressão. Tem gente que fala assim, mas você tem partido comunista no Brasil. É uma falsa comparação. Equivalência, porque né? O Partido Comunista do Brasil é uma falsa equivalência, obrigado. Porque o Partido Comunista do Brasil, que de comunista não tem nada, né? Os caras jamais pregaram, como aconteceu no comunismo do Stalin, do Lenin, do Mao, milhões, dezenas de milhões de assassinatos, em nome não do comunismo. Eu nunca encontrei em nenhuma página do comunismo, nenhum estatuto de algum partido comunista que deveriam se dizimar populações como fizeram, mas sim por gestos autocráticos, por gestos de ditadores que não aceitam, como eu acabou de falar lá do Kim Jong, lá da Coreia, que não aceitam divergência. Era em nome disso que se matava nessas ditaduras comunistas, e não em nome do comunismo propriamente dito. Então, é crime, sim, você atentar, você pregar a abolição do Estado Democrático de Direito. Repito, como é crime você pregar ódio contra etnias, contra religião. Eu, sinceramente, é lamentável a fala desse senhor. Desconhecimento histórico também, né, Augusto, professor? Parece não saber do que está falando o prefeito de Porto Alegre, reeleito aí. Tem que ver exatamente o que ele falou, Lucas. Porque, veja bem, é lamentável, mas não é crime numa ditadura você dizer, numa democracia, você dizer que prefere uma ditadura. O crime é se você incitar a quebra violenta do Estado de Direito. Eu posso dizer, por exemplo, que eu prefiro uma monarquia absolutista. Não é tipo Carlos I na Inglaterra, no século XVII. Isso não é crime, a democracia... O que é crime é você incitar a derrubada do Estado Democrático de Direito. Mas você dizer, eu não sei o que ele falou, é pelo que nós estamos sabendo aqui agora, mas você dizer que uma pessoa defender um regime que não é democrático é permitido sim nas democracias. O que ela não pode fazer é incitar as pessoas contra o Estado democrático, não é? Mas ela falar que prefere, tudo bem. Pode preferir a monarquia, pode preferir uma teocracia. Eu lamento tudo isso, porque eu não prefiro. Prefiro a democracia. Você tem um ponto aí, Augusto. Deixa eu trazer a fala dele. Eu vou trazer a aspa dele, Ricardo, só pra gente contextualizar. Ele falou o seguinte, vou abrir aspas aqui, ipsis literis, tá? Eu quero que nesta tribuna e nas 6.000 casas legislativas municipais e no Congresso Nacional, que um parlamentar ou qualquer um do povo que diga eu defendo a ditadura. Ele não pode ser processado por isso, porque isso é liberdade de expressão, foi o que ele disse. Ricardo. Pois é, eu ia esclarecer justo esse ponto, porque ele foi muito claro na manifestação dele. Ele considera que defender a ditadura, uma pessoa que defende a ditadura não deveria ser criminalizada, não deveria ser processada. E, a meu ver, tem que ser sim. O que me chama mais atenção ainda, porque se trata de uma fala de alguém que foi eleito. Vigisse no país
o direito, entre aspas, que ele quer atribuir a outrem de viver sob uma ditadura, ele não estaria naquele lugar, salvo se fosse, como a gente chamava anteriormente, fosse biônico, né? Houve uma época no Brasil, sob a ditadura militar, que os prefeitos, os governadores, eles eram chamados de biônicos, porque eles não eram eleitos, eles eram colocados pelo regime, pelos mandados, pelos responsáveis pelo regime. Então, assim, eu não vejo o menor fundamento. Eu entendi o que o professor falou e no aspecto e da maneira que ele falou, eu também concordo com ele. Eu posso dizer livremente, eu poderia dizer, né, porque eu vou colocar no futuro do pretérito, porque eu não penso assim, mas eu poderia dizer, no tempo dos militares a minha vida era melhor. Qual o problema? Isso é um direito meu. Eu prefiro a ditadura militar do que essa democracia que a gente vive hoje. Essa bagunça, uma espécie até, né, de desordem institucional. Eu manifestar um pensamento, ok. Agora, eu defender, que são coisas muito diferentes, uma ditadura, aí, sinceramente, a meu ver, é crime sim. Eu acho que aí é entender realmente o teor dessa defesa, né? Mesmo entre aspas, essa fala dele descontextualizada é difícil de interpretar. Eu entendi sim o que o professor disse, vou devolver a palavra para ele, estava terminando a linha de raciocínio dele. Defender, a diferença entre defender e incitar, né? Que aí realmente é um problema muito maior, que já foi, inclusive, prática por alguns políticos aí em tribunas pelo Brasil. Professor, siga sua linha de raciocínio, desculpa pela interrupção. Não, tá tudo ok. Eu já expliquei o que eu penso, não é? Eu acho que a liberdade de expressão é para as ideias ruins, é para as ideias que a gente detesta, é para as ideias que a gente abomina, não é para as ideias com as quais a gente concorda, não é? Então, aquele negócio do monarca, evidentemente, que o Ricardo citou, aquilo é um absurdo dizer que tem que ter um partido nazista. Mas, se ele apenas disser isso e não fizer nada para implementar esse partido nazista, isso será crime na Alemanha. Porque na Alemanha, nas leis da Alemanha, é proibido você defender a volta do nazismo. Claro, por um motivo claro, né? Porque o nazismo surgiu ali na Alemanha. Mas nos Estados Unidos você pode fazer isso. Segundo a Constituição americana, você pode fazer o que o monarca fez aqui e é considerado liberdade de expressão. Então, é muito sutil essa diferença, porque ela, se a gente não entender, ela pode nos levar a uma certa intolerância com quem não está convertido à democracia. A democracia não é para os convertidos à democracia. A democracia é o regime para todos. A maioria, inclusive, não será democrata convicto nas democracias, não é? Agora, se o sujeito toma alguma atitude para derrubar o regime democrático ou o Estado democrático de direito, aí é crime. Da sutileza Professor, diga. Me permita uma pergunta, porque eu acho que há realmente o limite é tênue, né? A linha que separa isso tudo é muito tênue. Mas uma pessoa que publicamente se manifesta a favor de uma ditadura, eu subo num carro de som, por exemplo, e acha que nós temos que ter uma ditadura no Brasil porque o STF é só tem um bando de ladrão, o Congresso é um bando de ladrão, o país é uma porcaria, tudo isso que a gente ouve falar. A partir do momento em que eu publicamente me manifesto, e é por isso que eu vou repetir, a linha que separa as coisas realmente é muito tênue, mas a partir do momento que eu me manifesto no sentido de ditadura, porque a ditadura significa romper com o Estado democrático de direito, este gesto de eu estar publicamente falando isso, pregando isso, já é crime no Brasil. Porque se uma pessoa me ouve, né, esse gesto meu é um gesto na direção de incentivar ou de propagar minhas ideias. No caso do monarca, por exemplo, apologia ao nazismo no Brasil é crime. Então, quando você fala que é a favor da criação de um partido político nazista, isso é apologia. Ainda que ele não tenha ido para a rua com cartaz e dizendo assim, quero um partido nazista, ou quero a ditadura no país.
Mas, obviamente, isso é a minha observação, é como eu enxergo os fatos e não necessariamente é a expressão absoluta da verdade.